Olá, pessoal. Mais uma aula de Direito Tributário 2 sobre execução fiscal. Nós vamos adentrar na Lei 6830/80, uma aula importantíssima não só para os concursos públicos, mas também para a prática do direito tributário, porque fatalmente você vai atuar em execuções fiscais. Em qualquer ramo, qualquer cargo jurídico, ou seja, na advocacia também você vai atuar fatalmente numa execução fiscal. Bom, importante, antes de adentrarmos na Lei 6830/80, você saber que, uma vez constituído o crédito tributário e dado um prazo para o contribuinte pagar, e se ele não paga, esse crédito tributário será inscrito numa dívida ativa. E essa dívida ativa vai ser expedida uma certidão da dívida ativa, que é a CDA. Essa CDA, pessoal, ela tem força executiva, é um título executivo. E, sendo título executivo, pessoal, poderá ser um instrumento, um documento para o ajuizamento da chamada execução fiscal. Mas antes disso, a Lei 9492 possibilita, pessoal, que essa CDA ela seja levada a um cartório extrajudicial de protesto. E o cartório de protesto? O cartório de protesto vai receber a CDA como título e vai notificar o devedor, o contribuinte que não pagou o seu tributo, para que ele pague em 3 dias, sob pena de protesto. Então, a CDA, pessoal, é um instrumento de recebimento de crédito tributário. Então, se o cartório de protesto notifica o contribuinte para pagar em 3 dias e o contribuinte não paga, o nome dele vai ser protestado. E sendo protestado, vai ter várias restrições no seu crédito. Vai ter restrições no seu cartão de crédito, conta bancária, SPC, Serasa, ele vai ser negativado. Então, isso traz muitos empecilhos para o contribuinte. Mas se a notificação do cartório de protesto não possibilitar o recebimento do crédito tributário, pessoal, fatalmente a Fazenda Pública só poderá receber o crédito através do ajuizamento de uma execução fiscal, um processo judicial previsto na Lei 6830. Então, como é que vai funcionar? O procurador da Fazenda Nacional, se for o tributo federal, ou o procurador do Estado ou procurador do município, vai ajuizar uma execução fiscal, juntando nessa execução a CDA, onde vai estar lá o valor do tributo a ser pago, qual é o tributo, qual é a lei que fundamenta o recolhimento desse tributo. E aí o juiz, pessoal, vai determinar que seja citado o devedor para pagar ou nomear bens à penhora. Interessante, pessoal, que a execução fiscal, no artigo 2º, fala que constitui dívida ativa, sujeita à execução fiscal, dívida tributária ou não. Então, a Receita, a Fazenda Pública, pode ter créditos que não sejam só de origem tributária, mas a gente sabe que tem outras receitas que o Estado recebe, por exemplo, foro, laudêmio, que é uma renda patrimonial imobiliária, aluguel, indenização. Então, pode ser que receba uma ação judicial, um crédito decorrente de uma ação judicial. Então, tem várias outras receitas que não são tributárias, mas que também poderão passar pelo processo da execução fiscal. Bom, é interessante, pessoal, que a inscrição da dívida ativa, ela deve conter o nome do devedor, o valor da dívida, a origem da dívida, a data e o número da inscrição. Ela vai ter que conter vários elementos, pessoal. E é interessante que, uma vez ajuizada a execução fiscal contra aquele determinado devedor, no curso da execução, se a certidão da dívida ativa estiver errada, não pode ser alterado o sujeito passivo. Tem uma súmula 392 do STJ que fala que o sujeito passivo da CDA não poderá ser modificado. A execução fiscal terá que ser extinta sem resolução do mérito por falta de condições da ação.
Qual é a condição de ação que vai faltar para essa execução fiscal? A legitimidade de parte. Se a execução fiscal se baseou numa dívida ativa, numa CDA, que está como devedor Rodrigo, não pode, no curso da execução, colocar Rogério. Tem que extinguir essa execução nos termos da súmula 392 do STJ. Importante isso, já caiu várias vezes em concurso, pessoal. Interessante também que a execução fiscal ela não será ajuizada somente contra o contribuinte, ela poderá ser ajuizada contra o responsável, né, que nós vimos a figura do responsável. Sujeito passivo pode ser o contribuinte ou o responsável. Exemplos de responsável: os pais pelos filhos, o inventariante no inventário. Então, interessantíssimo você saber essas informações sobre a execução fiscal. Uma outra coisa interessante, pessoal, que uma vez ajuizada a execução fiscal, não é necessária a intervenção do Ministério Público. Então tem uma súmula 189 do STJ que fala que não precisa, é desnecessária a intervenção do Ministério Público na execução fiscal. Uma outra coisa interessante é a súmula 558 do STJ. Essa súmula vem a dizer que a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento de falta de CPF, RG ou CNPJ do executado. Porque antigamente, pessoal, se a CDA ou a execução fiscal não tinha esses elementos, a execução era extinta. Mas se eu tenho como identificar o devedor pelo nome, filiação, por que ter o CPF, ou CNPJ, ou RG? Então, a súmula 558 do STJ aboliu essa necessidade, não precisa. Outra importância, pessoal, é nós falarmos da súmula 559 do STJ também. Essa súmula, pessoal, ela trouxe, vou ler aqui para nós, súmula 558 e 559 do STJ. É desnecessária a memória de cálculo, pessoal. Súmula 559. O que era a memória de cálculo na execução fiscal? Você trazer mês a mês o valor do tributo, os juros, correção monetária, uma eventual multa e o valor final. É desnecessária essa memória de cálculo. Basta o valor total especificado na CDA, que é a súmula 559 do STJ. Bom, então vamos lá sobre o procedimento, pessoal, da execução fiscal. Primeiro, se o tributo for federal, a execução fiscal será ajuizada na Justiça Federal. Se o tributo for estadual ou municipal, a execução fiscal será ajuizada na vara da Fazenda Pública estadual ou municipal. Ou uma vara, né, que aglomere todos os processos da Fazenda Pública, né? Então, pessoal, importante dizer a competência da execução fiscal. A competência para julgar, processar e julgar a execução fiscal exclui de qualquer outro juízo, inclusive o da falência e o da concordata. Ah, Rodrigo, mas essa empresa está em processo de falência. Ah, tem que correr tudo lá, universalidade, né? Aquela atração de todos os processos para a vara da falência. Não, a execução fiscal, pelo artigo 5º, ela exclui de qualquer outro juízo, inclusive da falência, pessoal. Interessante também que a petição inicial indicará apenas o juiz, o pedido e o requerimento para citação. E o valor do tributo. O artigo 6º fala dos requisitos. Então, para quem for ver uma petição inicial de execução fiscal, é uma folha, mais uma folha da CDA. Então, algo muito simples, que vai mandar citar o devedor. E o despacho do juiz será, né, deferindo a inicial e citando as partes para, no prazo de 5 dias, citando o executado para um prazo de 5 dias, pagar a dívida com juros e multa e encargos observadas
indicados na certidão de dívida ativa ou garantir a execução, ou dar um bem para penhora. E aí, pessoal, é bem interessante também você não esquecer de colocar o valor da causa na execução fiscal, que a toda causa será dado um valor. Então, o valor da causa vai ser o valor da execução. Então, uma vez referido a petição inicial, o juiz vai mandar citar o devedor para pagar em 5 dias ou nomear bens à penhora. Uma vez citado, pessoal, o executado poderá efetuar o depósito em dinheiro, oferecer fiança bancária ou nomear bens à penhora, indicar bens à penhora. E nesse caso, pessoal, se ele indicar bens à penhora e ocorrendo essa penhora, o juízo estará garantido. E aí o executado poderá fazer os embargos à execução fiscal, que é a defesa do executado, alegando várias matérias, por exemplo, bis in idem, bitributação, prescrição, decadência, excesso de execução, ilegitimidade de parte, vai poder dizer que já pagou o tributo, enfim, que o tributo não é devido, que a lei é inconstitucional. Então, os embargos de execução caberá todas essas matérias, pessoal. E aí, os embargos de execução está previsto no artigo 16 da Lei 6830, onde o executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias, contado do depósito ou da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia ou da intimação da penhora. Interessante, pessoal, falar que a execução fiscal, como outros processos, você pode arguir o bem de família, porque o bem de família ele é, em tese, impenhorável. Então, não cabe a penhora do bem de família. Isso está até previsto, né, no artigo 10, essa previsão, não ocorrendo pagamento nem a garantia da execução, de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Então, pessoal, muito importante isso. Você pode arguir bem de família, e aí o bem não será atingido pela penhora. Rodrigo, só cabe essa defesa na execução fiscal, que são os embargos de execução? Não, pessoal. Cabe também a exceção de pré-executividade. E o que é a exceção de pré-executividade, pessoal? Toda matéria de ordem pública, vocês já sabem, que pode ser conhecida de ofício pelo juiz, mas muitas vezes a execução fiscal é recebida pelo juiz e ele despacha, mandando citar. E você, com a citação recebida, só tem 2 opções, ou pagar ou nomear bens à penhora. Se você entende que não deve pagar e você não tem bens para penhorar, você vai ficar sem defesa? Não. Você poderá oferecer a exceção de pré-executividade, que você vai arguir matérias de ordem pública que o juiz deveria ter conhecido de ofício e não conheceu. Por exemplo, o título, a execução fiscal não é líquida, certa e exigível. O valor do tributo, ele está excesso de execução, estão cobrando algo que não é devido. Estão cobrando algo antes do vencimento do prazo. Então, é matéria de ordem pública. Tem decadência, o crédito tributário não era nem para ser constituído. Tem prescrição, é matéria de ordem pública, tem ilegitimidade. Então, não poderia continuar essa execução. Então, eu vou fazer uma petiçãozinha simples de exceção de pré-executividade, alertando o juiz, falando, matéria de ordem pública, da ilegitimidade, da decadência, da prescrição, do excesso de execução, da dívida já paga, do crédito tributário já pago, né, da iliquidez da CDA, enfim. E o juiz vai acolher essa exceção de pré-executividade sem precisar de nomear bens à penhora. Então, é muito mais vantajoso para o devedor, para o executado, fazer uma exceção de pré-executividade. Rodrigo, onde que está na lei a exceção de pré-executividade? Eu não vi na lei essa possibilidade. Pessoal, a exceção de pré-executividade, ela está prevista em uma súmula do STJ.
uma súmula do STJ, que eu vou ler aqui para vocês, pessoal, e já caiu na OAB várias vezes essa exceção de pré-executividade, então vocês devem estudar. É a súmula 393 do STJ. 393, essa exceção de pré-executividade já caiu no exame de ordem tributário em 2015, pessoal. Vamos ler a súmula 393 do STJ, que traz a previsão da exceção de pré-executividade. Então, anote aí no seu caderno. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. Então, se na prova da OAB falar que é matéria conhecida de ofício, não pode ter dilação probatória, você vai fazer uma petição de exceção de pré-executividade e não os embargos à execução. Bem interessante, pessoal. Uma outra coisa, pessoal, que excepcionalmente a penhora pode recair sobre estabelecimento comercial e industrial, bem como implantações e edifícios em construção. Olha que benefício da Fazenda Pública no parágrafo 1º do artigo 11, pessoal. Mas, preferencialmente, a penhora será em dinheiro, porque deve-se receber em dinheiro. Bacana. Olha, vem a ordem de preferência no recebimento, pessoal. No artigo 11, a penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: dinheiro, título da dívida pública, pedras ou metais preciosos, imóveis, navios ou aeronaves, veículos, móveis, direitos e ações, e excepcionalmente poderá recair em estabelecimento. Bem interessante, pessoal. Outra súmula que você deve gravar na execução fiscal é a súmula 560 do STJ, que vai trazer, pessoal, a possibilidade do juiz tornar indisponível os bens do devedor. Então, uma vez ajuizada a execução fiscal, o juiz tem uma central nacional de indisponibilidade de bens, onde o juiz dará um comando eletrônico para que faça uma busca em todos os cartórios de imóveis do Brasil, para que tornem os bens indisponíveis. Os bens do devedor serão indisponíveis, estarão indisponíveis pela súmula 560 do STJ, pessoal. Muitas súmulas aí que vocês devem gravar. Olha o que diz a súmula 560. A decretação de indisponibilidade de bens e direitos na forma do artigo 185A do CTN pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofício aos registros públicos do domicílio do executado ao DENATRAN ou ao DETRAN. Então, é uma possibilidade, tá? Essa indisponibilidade é trazida por meios eletrônicos aí pelo juiz. É indisponibilidade.org.br. Então, isso é automático, pessoal, em todo o país. Interessante a gente dizer também, pessoal, que o juiz, na execução fiscal, no artigo 16, tem prazo, pessoal, para o juiz proferir sentença. Mas muitas vezes, pelo acúmulo de serviço, esse prazo não é cumprido. Mas já caiu isso em concurso, prazo de 30 dias. Ó, não se realizará audiências e os embargos versarem sobre matéria de direito, ou sendo de direito de fato, a prova exclusivamente documental, caso em que o juiz proferirá sentença no prazo de 30 dias. Tá? Mas isso na prática não ocorre normalmente, pessoal. Bom, nos embargos de execução pode ser arroladas, né, testemunhas até 3. Isso está no artigo 16, parágrafo 2º, né? Outra coisa, pessoal, importante é que todas as intimações à Fazenda Pública serão pessoais. O artigo 25 exige isso. Então, não cabe intimação ficta para a Fazenda Pública. Ó. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante da Fazenda Pública será feita pessoalmente. Então, se for feita, de repente, em diário da Justiça, tem que ser pessoalmente, sob pena de nova abertura do prazo, porque não foi feita a intimação pessoal. Por fim, é importante nós dizermos, pessoal, da prescrição intercorrente na execução fiscal.
O que é a prescrição intercorrente na execução fiscal, pessoal? Uma vez arquivada a execução fiscal por 1 ano, sem achar bens do devedor para pagar a dívida, e passado esse 1 ano, esse processo vai ser desarquivado, né? Ele vai reiniciar. Contará 5 anos, fim dos quais poderá ser decretada a prescrição intercorrente e extinta a execução, com resolução do mérito, acolhendo a prescrição. Onde que está isso, Rodrigo? No artigo 40 da Lei de Execução. O juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. E nesses casos não correrá o prazo de prescrição. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizados o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Parágrafo 4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a fazenda pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Importantíssimo esse artigo 40, pessoal, para que você possa utilizar ele em prova de concurso. E tem uma súmula 314 do STJ que também fala: em execução fiscal não localizado bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Então essa foi a nossa aula sobre execução fiscal. Gostaria de agradecer a todos e desejar bons estudos no direito tributário. Contem comigo, mandem as perguntas que nós vamos responder no tempo que for possível. Bom, direito tributário na mente e no coração. Até a próxima aula.